um café na xícara, porque eu gosto de xícara, né? De caneco, na verdade, nem xícara. Eu gosto de caneco. Aí eu falei, Lani, faz um pra mim. Aí ela, junto com a Mayara, desenvolveram um projetozinho. E aí a xícara, ela faz impresso, né? Acho que é R$35 uma xícara dessa. E aí ficou bem legal, impresso. Se quiser colocar seu nome, você coloca. Mas o original é só com ela, tá? Se você não... A camiseta também faz, né? E isso, ela faz um monte de trabalho, né? Aí pode procurar ela desenvolve tudo quanto é coisa aí ficou uma coisa, uma gracinha, caneca. E eu falei, agora eu vou começar a tomar o café aqui na igreja, só com a xícara da igreja, não é verdade? E aí, então depois você procura ela, os meninos vão trazer aqui para mim, em nome de Jesus. Enquanto isso, abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 2, também é o nosso plano de leitura hoje. Enquanto você abre, os meninos traz, eu quero só lembrar que quarta-feira tem Tarde da Bênção. Aqui, Rafinha, valeu aí, viu? Aí, ó. Oi? Não, beleza. Aqui, ó. Mandei fazer aqui, ó. Tá vendo? Igreja Batista na Olância, Benitiba Merite. Tá boa. Então, se você quiser, ó, fala que é Elaine, é direto com ela. Você manda fazer, paga. Tem que pagar, viu, gente? Acho que é 35 uma caneca dessa. Depois você vê quanto. Aí eu fiz, ó. Legal se você quiser colocar seu nome, quiser colocar um versículo bíblico. E eu falei, vamos deixar aqui que eu vou usar. Eu gosto de tomar café em caneca. Em casa eu tomo até água em caneca. O senhor sabe, né, senhor? A gente vai lá, as águas tudo em caneca. Não tomo nem copo. Acostumei. E a xícara tá aí. Se você quiser, depois você fala com ela, tá bom? A Carlinha ali, pode falar com a Carla também, faz camiseta, faz um tanto de coisa. Os trabalhos deles são lindos. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Eu estava falando que quarta-feira tem Tarde da Bênção. Aqui, a pastora Luciana, que não está aqui hoje, que foi num congresso, que o povo de Deus também tem que se encher de Deus, né? Ela foi num retiro. Por isso a pastora não está aqui. Quarta-feira à noite tem culto lá em Mogi, noite profética, lá em César de Souza. Quinta-feira à noite tem noite profética aqui e sexta-feira tem estudo. Nós voltamos para o estudo e começamos a estudar o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, né, que a gente fez, foi tão gostoso, tinha tanta gente. A gente aprendeu e tem aprendido, porque não acabou. A gente vai acabar a semana que vem o livro de Eclesiastes e já vamos entrar em Cantares, que é bem pequenininho. Cantares, vamos terminar os dois. Então nós estudamos Eclesiastes, uma boa parte, e aí a semana que vem a gente termina Eclesiastes e vamos para Cantares. A gente está estudando a Bíblia desde Gênesis. Quem tem vindo no estudo tem aprendido muito, inclusive eu tenho aprendido, porque a gente abre o coração para aprender, né? Por exemplo, que eu vou dar aula, eu tenho que aprender também. Aí fico lá o dia inteiro, é tão gostoso. E o que me gerou a trazer essa palavra foi exatamente esse estudo de sexta-feira. Lucas capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 33. 33, deixa eu ver. Eu vou ler 33, o 34 e o 35. Depois a gente comenta um pouquinho antes para você entender o contexto. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga assim, estudo bíblico a sexta-feira. Todo mundo achou. Diz assim: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Amém? Volta para mim no 33, Mate, por favor. Só para ver se está igualzinho. 34, por favor. Exatamente.
Ali diz, olha, tá vendo? O menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel. Isso será um sinal de contradição. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Obrigado pela tua palavra, por tudo que o Senhor já fez até aqui, e que o Senhor continue ministrando as nossas vidas, falando ao nosso coração, que sejamos abençoados nessa noite. É isso que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Qual que é o contexto aqui? Jesus tinha nascido, e se a gente olhar o contexto dessa história, que começa mais ou menos lá no mesmo capítulo 2, no verso 21, a Bíblia diz que Jesus estava completando o 8º dia. Existia a lei, a lei que todo primogênito, menino, e a Bíblia vai estar escrito aí, depois você leia, ao 8º dia ele tinha que ser consagrado a Deus. Consagrado aquele menino, se entregava um sacrifício. Então era feita essa apresentação do menino. Hoje a gente até consagra as crianças aqui na frente, mas não era exatamente isso que acontecia naquela época. Naquela época era um menino primogênito. Era isso que acontecia. A lei dizia isso. O menino primogênito era apresentado. E Jesus, no caso, ele foi apresentado ao 8º dia. E quando ele chega lá, tinha um camarada chamado Simeão. Esse homem, ele está lá, ele olha Jesus, e existia uma promessa na vida dele, que ele não iria morrer antes de ver a salvação. E quando ele vê Jesus, ele fala: Deus, obrigado, porque hoje se cumpriu aquilo que o Senhor falou comigo. Está aqui, ó. Esse daqui é o Salvador, aquele que vai mudar a história. E aí, por isso que no capítulo 30, no verso 34, no 33, na verdade, por favor, Mati, você pode colocar? No 33, vai falar: o pai e a mãe do menino estavam admirados do que fora dito a respeito dele. Então, aqui o 33 está falando do quê? Tudo que foi dito antes do verso 33. Então, se você ler depois na sua casa, do 22 até o 32, você vai entender do 21, 22 até o 32, você vai entender o que Simeão disse. O que aconteceu, qual o contexto. E aqui, o pai e a mãe já estavam estarrecidos, já estavam assim, admirados do que Simeão tinha falado. Mas Simeão continua dizendo aí, fala direto com eles, no 34, Mate, por favor. Aí ele fala: Simeão os abençoou e disse a Maria. Aí ele fala diretamente com Maria. Ele fala assim: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição. E o 35, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Ele está falando: Deus vai visitar o coração de um monte de gente. É como se ele falasse assim: Deus não vai olhar mais o exterior das pessoas, mas ele vai começar a olhar o interior. Ele vai ver o que está aí dentro. Porque na verdade é o que Deus exatamente está buscando em mim, em você. Não é isso. Na verdade, o que Deus busca de nós é o que está aqui. Por isso que a importância de a gente, e o Evangelho nos traz isso. O Evangelho é um Evangelho introspectivo. Ele começa a agir, na verdade, aqui fora. Ele não pode agir, ou melhor, aqui dentro. Ele não pode agir só aqui fora. Porque agir aqui fora, se ele agir, não é agir, né? Agir, né? Trabalhar apenas pelo lado de fora. Vou mudar, viu, gente? Eu estou ligeiro que esse povo, dia de sexta-feira, eles vivem me pegando nas minhas falas, né? O agir, o trabalhar, ele começa lá de dentro. Isso é importante, sabe o que eu estou falando agora? Porque sabe que eu me lembrei do dia de oratória lá, né? Como a gente tem que tomar cuidado com algumas falas, que elas nos dão um sentido. Agir é a esposa do Bill, né? O agir, o trabalhar de Deus começa aqui dentro. E aí ele vai refletir aqui fora. Está dando para entender? Isso é o que o Evangelho faz. Ele é introspectivo, ele trabalha de dentro para fora. Porque aqui fora, meu irmão, a gente consegue 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas daqui a pouco a gente não dá conta. Agora, quando aqui dentro ele está bem resolvido, está bem trabalhado, aqui fora vai ser apenas reflexo do que a gente está vivendo aqui dentro. Tem muita gente hoje que tem tentado viver aqui fora algo que não vive lá dentro. E é por isso que a gente encontra um monte de gente que não consegue essa continuidade. A pastora falava isso, né, dessa palavra de perseverança, continuidade, constância, né?
Porque você quer viver algo aqui fora que na verdade aqui dentro você não está vivendo. E é isso que Deus está querendo de mim e de você hoje. Por quê? Eu lhe pergunto. Por que eu estou falando isso? Por que a gente está falando isso? Porque nós, na verdade, não entendemos ainda o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente precisa entender que Deus, Ele nos chamou com algo específico. Existe algo específico na minha vida, eu não estou aqui à toa. Eu não estou hoje em Biritiba-Mirim porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu não estou hoje pastoreando porque é o que muita gente pensa, né? Ah, o cara é pastor porque não sabe fazer outra coisa, vai ser... Meu filho, eu sou pastor e eu estou como pastor hoje porque Deus tem um propósito na minha vida. Agora, se a pessoa às vezes não entende, aí você tem que falar com quem chamou. É assim na minha vida e na tua vida. Deus tem algo específico na vida de cada um de nós. Há um propósito de você estar aqui hoje. Há um propósito de você estar onde você está. Há um propósito dentro de cada um de nós. Quando eu olho essa palavra, e a gente leu lá a partir do verso 33, Simeão está falando exatamente isso para Maria. Maria, vem cá, esse menino nasceu com algo especial, existe um chamado e um propósito na vida dele, e ele vai, derrubar algumas pessoas e vai levantar algumas. Ele vai ser motivo de contradição. A gente falava sexta-feira, né, Emília? Primeiro a respeito de propósito, como é a importância de você entender o seu propósito. E é por isso que Deus gerou isso no meu coração. A gente precisa entender o propósito. O que Deus quer comigo? Porque se a gente não entender o propósito, a gente não vai entender o que Deus está pedindo para nós, ou o que Deus está falando com cada um de nós. E é por isso que muitas vezes nós só estamos vivendo o Evangelho aqui fora, mas aqui dentro não. Porque nós não estamos entendendo o propósito, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se a gente não entender o que Deus tem para as nossas vidas, a gente começa a achar que domingo à noite, estar aqui na igreja é perda de tempo. Eu tenho um tanto de outra coisa que eu podia fazer no domingo à noite, em vez de estar aqui nessa noite. Quando eu não entendo o propósito de Deus, eu começo a achar que ler a Bíblia às vezes não é tão necessário assim. Eu tenho outros modos de buscar a Deus. Quando eu não entendo o propósito de Deus nas nossas vidas, eu começo a achar que orar a Deus não é tão necessário assim. Porque Deus já está vendo a minha vida, e Deus me conhece e pronto, acabou. E a gente esquece que nós só temos um relacionamento com quem a gente conversa. E tudo isso acontece por quê? Porque nós não entendemos o propósito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você só consegue cumprir se você entender o propósito. Se você entender, você vai ficar recalcitrando. Viu, Marco? Recalcitrando. Você vai ficar brigando. Você vai ficar falando, não, isso aqui não pode, não, isso aqui não é assim. Jesus, tem alguma coisa errada aqui. E a gente vai começar a fazer algumas coisas que não são da vontade de Deus. A principal ponto para nós hoje é a gente entender o propósito de Deus, porque quando a gente não entende, nós nos afastamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus é um Deus que realmente é um Deus de contradição. Eu falava de paradoxo. Volta para mim no 34, por favor. Quando ele fala assim, ele vai trazer a queda e vai ter o levantamento de muitos de Israel. A ser um sinal de contradição. O que é contradição? É você, na sua visão, olhar algo e falar, aquilo está errado. Na sua visão. Contradição. É você olhar na sua perspectiva e dizer, tem alguma coisa errada aí. Então, quando a gente olhava aquele menino nascendo, que nasceu, e a gente conhece a história, que nasceu numa estrebaria. Jesus nasce ali, né? Menino simples. E aí Deus fala, esse menino vai fazer um divisor de água. Quando nós olhamos aos olhos naturais, nós vamos falar assim, não, tem alguma coisa errada, não funciona assim.
Porque Deus é um Deus de paradoxo. O que é paradoxo? É quando você olha e são duas coisas extremas. Uma coisa não encaixa com a outra. Você só consegue viver isso quando você entende o propósito. Quem está entendendo agora? Em nome de Jesus, amém? Senão você sempre vai ficar recalcitrando. Você vai ficar lutando contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque você fala, não, mas isso não faz sentido. Não, mas não é para fazer sentido, não. É só para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando a gente falava sexta-feira isso, porque quando Jesus, e aí a gente lembrava disso, né, amiga? Jesus disse assim, ó, para você ganhar a sua vida, você tem que perder. E agora, se você quiser ganhar, você vai perder. Gente, não é paradoxal? Não é algo que não dá para ir. Fica assim meio sem sentido. Ué, mas para mim ganhar, eu tenho que perder. Porque se eu ganhar, eu perco. Assim como a Bíblia diz que aquele que ajunta demais, ajunta para perda. Aí a gente olha hoje, mais uma vez eu falo da Mabel porque a Mabel é contadora e não tem pessoa mais qualificada para falar de exatas aqui do que a Mabel, porque é contadora. Tem um monte de gente que gosta de matemática, mas é natural, a gente só sabe que se eu tiver 10 e eu pegar 5 e pôr no banco, cara, eu estou juntando. Não, a Bíblia diz que se você juntar mais do que devido, você está juntando para perda, aquele 5 vai sumir. E aí Jesus prova isso, quando ele fala do talento, lembra? Pegou um camarada, deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Aí aquele que pegou 5, aplicou, foi lá, fez, virou 10. O outro que tinha 2 talentos, vai lá e faz. O que tinha um só falou assim, eu vou guardar. Aí Jesus falou assim, Jesus usa, né, aquela palavra e fala assim, não, que eu guardei, porque o senhor é mau. Ele falou, rapaz, mas se eu sou mau, segundo a sua visão, você tinha que fazer outra coisa, não podia fazer isso. Quer saber de uma coisa? Você vai perder isso que eu te dei, e até aquilo que você não tem vai ser perdido. Juntou o que não era para juntar. Então isso, quando a gente olha no mundo capitalista que a gente vive hoje, onde quem tem dinheiro é o que manda, onde quando eu consigo fazer alguma coisa, isso começa a ser visto como algo legal, né? Como, agora eu sou importante porque eu tenho algo. Aí você vem a Bíblia dizendo que aquele que junta demais, junta o que não é para juntar, junta para perda. Isso é contraditório, isso é paradoxal. Mas a gente só vai entender isso quando a gente entende o propósito, porque se a gente não entender o propósito, vai entrar o medo na nossa vida, vai entrar a frustração, vai entrar a insegurança, a sensação de incapacidade, a fraqueza entra na nossa vida. Todos esses sentimentos começam a entrar dentro de nós. E aí vai cair naquilo que eu comecei falando aqui, que o Evangelho ele precisa ser vivido de dentro. E se você tiver todos esses sentimentos aqui dentro, você não consegue viver isso aqui fora. Você pode viver por um certo tempo. Você pode continuar a viver por um certo tempo, mas vai chegar uma hora que isso vai falar mais alto. E a gente não vai conseguir cumprir os propósitos de Deus. Por quê? Porque esses sentimentos, o medo, frustração, insegurança, sensação de incapacidade, fraqueza e todos os outros, talvez você esteja lembrando de outros sentimentos que talvez tenham entrado na sua vida e na minha vida. Eu lembrei de alguns que normalmente entram na minha vida se eu não entender por que eu estou aqui hoje. Tudo isso entra. Talvez hoje Deus está falando com você. Qual o sentimento que entra aí? Quando você não entende, tudo isso entra. Ou então o oposto, por exemplo, você começa a achar que você não depende de ninguém. A gente acha um monte de gente assim, eu não dependo de ninguém. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente sempre precisa de alguém. Então, ou a gente se sente incapaz, infrutífero, frustrado, ou então esse sentimento de soberba entra na nossa vida e muitas vezes a gente começa a falar assim, eu não preciso de nada. Eu não preciso nem estar aqui na igreja, vou ser sincero para você. Eu não preciso nem de Deus, porque eu estou trabalhando, eu estou levantando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu posso falar um negócio, eu dou conta de cuidar da minha vida. Então isso começa a entrar dentro das nossas vidas, quando nós não entendemos o propósito de Deus. Esses sentimentos começam a tomar conta de nós. Isso faz com que nos afastemos da vontade de Deus. Aí a gente chega ao ponto do quê? De fugir. E quando eu falo fugir, eu não estou falando de algo físico. Eu não estou falando de algo literal. Mas a gente começa a fugir do quê? Eu estou falando do quê? De Então a gente começa a fugir do nosso
propósito. Quem está entendendo até agora, deu para entender? Acho que eu não estou sendo muito, né? A gente, Deus tem um propósito na vida de cada um, assim como tinha na vida de Jesus. Quando a gente não entende esse propósito, sentimentos entram dentro de nós, sejam eles para te jogar lá embaixo, ou sentimentos que te acham que você não precisa daquilo que você está vivendo. Isso é muito pouco para mim. Então são sentimentos que entram dentro de nós, sejam eles de incapacidade, de frustração, de medo, ou chegam aqueles de dizer, essa vidinha que eu estou vivendo é muito pouco, porque eu tenho mais, eu sou bom. E a gente chega a um ponto de o quê? De se afastar do propósito de Deus. Deu para entender, né? Esse eu podia dizer que é o princípio do que eu quero ministrar. Então a gente tem que tomar cuidado. Todos esses sentimentos entram na nossa vida. Pastor, mas entra. Se a gente não tomar cuidado, se a gente começar a olhar um pouquinho para dentro de nós, a gente vai ver que a gente tem que correr, porque isso entra. E eu falava esses dias com uma família, eu falei, ninguém se afasta do propósito de Deus de um dia para o outro, viu? Você sabia disso? Não se afasta não, você pode perceber. Ninguém se afasta do propósito de Deus de um dia para o outro. É um dia, depois demora mais 10 dias, daqui a pouco é mais uma atitude, daqui a pouco é mais uma. Quando você vai ver, em 3 meses a gente afastou daquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Ninguém se afasta do propósito de Deus em um dia só. Ninguém. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando eu li essa palavra, e Deus ia falando isso comigo, aí eu vou te falar que hoje eu estava falando com a pastora Eliette. Hoje à tarde a pastora Eliette me lembrou de uma palavra. E se você quiser só abrir, que eu não vou nem ler não, porque a gente não tem tempo. Gênesis capítulo 25 vai falar a história de um camarada, ou de uma família, melhor dizendo. Eu quero até que a pastora Eliette, qualquer hora, ministre essa palavra que ela estava me falando, e eu peguei só um ganchozinho, um gancho daquilo que Deus estava falando através dela comigo. A partir do Gênesis 25, a partir do verso 19, olha o que a Bíblia vai falar, só para você ter ideia. Rafa, desliga aquele ventilador para mim, por favor. A Bíblia não para aqui. Eu não sei se é esse ou aquele. Valeu. A partir do verso 19, a Bíblia vai falar assim, ó. Esse é o registro dos descendentes de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o 20. E ele tinha 40 anos, e aí por diante ele vai começar a falar. Isaac, se a gente olhar essa palavra, ele vai falar que ele casa com Rebeca. Não, Rafa, só desliga só isso daqui só, senão o povo vai morrer de calor aí. Pode deixar o de lá, só esse daqui, porque esse aqui pega aqui na frente, isso. Isso, aquele de lá também, pode deixar. Não, de lá, Matias. De lá, Matias. Aí liga assim, pode desligar esse da frente aqui, por favor. Obrigado. Se a gente olhar esse contexto aqui, ele vai começar a falar da história da família de Isaac. Isaac casa com Rebeca, e ela tem... Rebeca não. Isaac, 40 anos, casou-se com Rebeca. E ela gera filhos, e esses 2 filhos são Esaú e Jacó. Ela tem 2 filhos. E a Bíblia diz que esses meninos nascem e eles eram gêmeos. Se a gente olhar a partir do 19, olha o que a Bíblia vai dizer, quer ver? Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã, a irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu sua oração,
Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor. Aí Deus começa a falar com Rebeca, e ele diz: duas nações estão dentro do seu ventre, desde já as suas entranhas, dois povos se separarão. E a Bíblia continua assim: um deles será o quê? Um deles será o quê? Do que o outro. Olha só, um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais? O mais velho servirá ao mais? Quando a gente lê isso aqui, eu já entendo que existia um propósito. O que acontece na história, porque é exatamente isso que a gente vai ver, e se a gente continuar a história, a Bíblia vai dizer que Esaú cresce, ele vira caçador. Jacó, ele vai pastorear, ele era mais manso, Esaú era mais bravo. Mas a gente entende, porque Deus já tinha falado, que o quê? Que o mais velho ia servir o mais, o propósito já está estabelecido. Agora, quando a gente não entende o propósito, e é isso que eu quero falar com você, a gente começa a tomar atitudes que não são do Senhor. E isso muitas vezes vai gerar em mim, e quem está em volta de mim, algumas consequências. A gente precisa entender isso. Se a gente continuar a história, vamos continuar no 24, Mate, por favor. Ao chegar a época de dar a luz, confirmou-se o que havia gêmeos no ventre. O 25, o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos com um manto. Por isso deram o nome de Esaú. 26, depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu a luz. Para por aí. Então nascem os dois meninos. Os dois meninos crescem, a gente continua a história, os dois meninos vão crescer, os dois meninos vão caminhar. Mas o que acontece? Chega uma hora que Isaac, ou melhor, Jacó, ele faz uma coisa. 27, Mate, por favor. Os meninos cresceram, Esaú tornou caçador habilidoso, um homem dado ao campo. Ao passo que Jacó era o homem tranquilo, que ficava no acampamento. 28. Isaac amava Esaú porque saboreava as caças que lhe traziam. Rebeca amava Jacó. Então, lá atrás, já tinha falado que existia duas nações que eram assim mesmo, elas iam ter umas diferenças, e isso vai aumentando. E aí continua ali, certa vez que Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. 29, 30. E pediram: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso Esaú foi chamado de Edom. Os descendentes de Esaú chamam Edom. Vamos lá, 31. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. E sabe o que acontece? Esaú vende. Você acha que Jacó precisava comprar essa primogenitura? Sim ou não? Porque lá atrás já tinha dado um propósito. O mais novo, o mais velho vai servir o mais novo. Aí ele vai lá e faz o quê? Compra. E o outro vende. Porque nenhum dos dois estava entendendo o propósito que Deus tinha. Então, olha só os sentimentos que começam a entrar dentro de nós, as situações que começam a entrar dentro de nós, porque o propósito já tinha sido estabelecido. Aí um vai lá, compra a primogenitura do outro, o outro está com fome, vende, e eles automaticamente começam a dar uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse de ajuda. A segunda coisa que eu quero te dizer é isso: Deus tem um propósito na vida de cada um, amém? Amém. Segundo, eu e você não precisamos dar ajudinha para Deus para esse propósito ser cumprido na minha vida e na tua vida. Nós só precisamos entender esse propósito, porque quando a gente entende, as coisas acontecem. Eu não preciso dar ajudinha a Deus para que o propósito seja realizado na minha vida. Quando a gente dá ajuda, a gente gera problema. Quando a gente dá ajuda a Deus, a gente gera problema. A gente vai ver, acho que foi quarta-feira ou quinta-feira acho que eu ministrei isso, falava sobre Abraão com Sara. Vou dar um filho. Ah, eu não tenho idade, vou arrumar uma mulher aqui para você ter um filho. Pronto, gerou o problema. Várias vezes nós queremos dar ajudinha a Deus.
Gente, mas Deus já tem um propósito na minha vida e na tua vida. Entenda isso, abra teu coração e vá buscar o conhecer desse propósito na tua vida. Não tente ajudar a Deus. Porque quando a gente olha essa história, meu irmão, essa história vai gerar tanto problema, que até hoje o problema. Gente, acontece isso. A primeira coisa, ele só tentar ajudar. Por quê? Porque não entendia o propósito. Se a gente continuar a história, lá no capítulo 27, Marcos, você pode abrir para mim, por favor? A partir do capítulo 27, do verso 1 até o verso 29, a Bíblia vai falar que já tinha se passado anos. E o pai deles, Isaac, estava para morrer. E o pai tinha que abençoar um dos filhos. E ele abençoava o mais? O primo. Mas o mais velho tinha vendido a primogenitura para o mais novo. Sim ou não? A ajudinha. Um e o outro, todo mundo tentando ajudar. Rebeca fica sabendo disso. O que ela faz? Isaac, vem cá que eu vou te ajudar. Seu pai vai abençoar seu irmão. Você já comprou a primogenitura. É você que tem que ser abençoado. A Bíblia diz que ela vai lá, faz um guisado, porque o pai tinha pedido para o mais velho fazer uma comida. Caça e me traz essa comida. Eu quero comer porque eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que Rebeca vai lá, pega um animal, pega vestes, os pelos dos animais, coloca sobre o corpo de Jacó, e ele vai lá no lugar do irmão. O pai vai lá, já está velho, já não está enxergando, passa a mão, é você mesmo, sou eu, pai. Ele se passando pelo outro. Vamos lembrar qual que era o propósito? O mais velho ia servir o mais. Aí o que ele vai fazer? Ajudinha. Porque ele não entendia o propósito. O pai vai lá, abençoa. Quando o pai termina de abençoar, porque o pai foi enganado, chega o outro. Pai, vim te trazer. Não, mas eu acabei de abençoar agora. Aí Esaú fica sabendo que Jacó enganou ele mais uma vez. Mais uma vez, a gente tenta resolver as coisas com as nossas forças. Sendo que Deus já tinha um propósito. Jacó não precisava fazer isso com Isaac. Jacó não tinha necessidade, porque Deus já tinha estabelecido um propósito. E mais uma vez ele vai tentar resolver as coisas com a força dele. Existe um propósito na nossa vida. E a gente só vai atrapalhar isso quando eu e você não entendemos esse propósito. Porque aí entra o medo, entra a insegurança, ou vai entrar o que? A ajudinha de Deus, ou vai entrar o que? A força humana. E Deus não precisa de mim e de você para ajudar. Porque senão a gente vai ficar gerando problema e mais problema, que a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. Sabe aquele negócio? Não, mas aqui foi só para resolver isso. Resolve esse, vai gerar outro, porque um abismo vai chamando outro abismo. Sabe quando você faz alguma coisa sem a ordem de Deus? Quando você ultrapassa, quando você não segue as diretrizes que nós acabamos de ler ali, se você não tiver as diretrizes, você vai cair num grande problema. Aí a gente vai tomando uma atitude atrás da outra sem a ordem de Deus, sem a bênção de Deus, sem o propósito de Deus. Aí o que acontece? A gente está gerando problema. E é exatamente isso que acontece. Ele vai lá, se passa pelo irmão, o pai abençoa, o outro chega. Agora, se você ler a história depois na tua casa, você vai ver, você imagina como que Esaú deve ter ficado. O camarada, o pai falou assim: eu não posso te abençoar, meu filho. Sabe por quê? Porque eu já abençoei seu irmão. Qual que é a questão? O que acontece a partir daí então? No mesmo capítulo 27, a partir do verso 41, Mate, por favor. A Bíblia diz que o que acontece? Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse em seu coração: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso, matarei o meu irmão Jacó. Olha só, olha o que gerou uma ajudinha. A Bíblia diz que
O pai morre. E o mais velho falou assim: eu já preparei. Eu estou esperando só acabar, melhor dizendo, essa situação aqui. Agora eu vou matar meu irmão. Eu vou matar meu irmão. Se eu e você estivéssemos no lugar de Jacó, o que a gente fazia? Fazia o quê? O que você fazia se alguém estivesse querendo te matar? Eu vou na porta da sua casa. Eu vou fugir, cara. Eu não vou ficar aqui não. Você está entendendo que a gente começa a fugir, se afastar daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Quando a gente começa a dar uma ajudinha no propósito, e Deus não precisa de ajudinha no propósito, a gente começa a se afastar dele. Se a gente olhar a partir do 41, a gente lê o 41 e 42, Mate, por favor. Quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho primogênito, ela mandou chamá-lo Jacó, seu filho mais novo. Ele disse, Esaú, seu irmão, se consola com o plano de matá-lo. 43. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. 45. Quando seu irmão não estiver mais irado com você e se esquecer do que você lhe fez, mandarei trazê-lo de lá. Porque eu poderia perder vocês dois em um só dia. Aí o 46 diz, então Rebeca disse a Isaac, estou farta da vida por causa dessas eteias. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, então entre mulheres eteias como esta, perderei a razão de viver. Ele falou, então vai lá por meio da minha parentela. O que Rebeca faz? Foge, vai embora. O propósito já tinha sido lançado. Um vai lá, dá uma ajudinha para Deus. O outro vai lá, põe a força dele e engana o pai. O mais velho quer matar o mais novo. O que a mãe faz? Some, se afasta. É melhor. E aqui, na verdade, para mim, a gente poderia dizer que começa a palavra, porque Deus tem que intervir nessa situação. Porque se Deus não intervir nessa situação, alguma coisa poderia dar errado. E na verdade deu errado, porque a gente pode olhar e a gente vai conhecer o final da história, a gente conhece o final da história, a gente que conhece a Bíblia, conhece o final da história, porque a gente sabe que Deus vai lá e faz mesmo, abençoa a vida de Jacó. Mas se você olhar a vida de Jacó, o tanto de coisa que ele passou, gente, ele trabalha 7 anos por uma mulher que ele não queria casar com ela. A Bíblia diz que ele está trabalhando com Labão troca o salário dele toda hora, ele começa a prosperar, agora esse que você está ganhando é meu e esse daqui é seu. Aí Deus abençoa ele. Você já pensou o quanto que esse homem deve ter sofrido para aí sim, passados anos, ele poder voltar para a terra dele com a família dele? Tudo isso porque ele não tinha entendido o propósito de Deus. E sabe onde Deus vai intervir? Aí eu quero que você abra para a gente encerrar, e eu já vou estar encerrando. Abra a tua Bíblia aí em Gênesis 28. Aí você pode abrir. Gênesis 28. Eu já vou estar encerrando por causa do horário. A partir do verso 10. Então ele sai fugindo. Ele corre, vai embora. A mãe fala assim, vai embora. Ele diz assim, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras no local, colocou sobre a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria, e que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Para por aí, Mate. Olha só, esse camarada estava cansado, estava fugindo do irmão, ele para num lugar,
E ele faz uma cama e o travesseiro dele é uma pedra. Você já conseguiu imaginar isso? Você dormir com a cabeça numa pedra? Por isso que eu estou te falando que o propósito de Deus ele foi cumprido, mas o que ele passou, ele não precisava ter passado. Porque o propósito já tinha sido lançado. Quantas pessoas elas têm um caminho a ser traçado, ou melhor, um caminho que Deus já traçou para ela, mas ela faz o favor e o desejo e quer dar aquele rodeio, como diz o menino, vai dar uma rodeada em tudo quanto é lugar para chegar onde Deus já tinha proposto a ele fazer. Mas ele infelizmente tem o desejo de caminhar para depois chegar lá no lugar onde ele tinha que chegar, aonde Deus já tinha proposto para ele. Deus já tinha falado no ventre que esse menino, Jacó, ia reinar sobre o mais velho. Aí ele começa o quê? Dar ajudinha, até o ponto que ele tem que fugir, até o ponto que ele chega num lugar que ele não tem onde dormir, ele vai dormir numa pedra e o travesseiro dele é uma pedra. Porque ele tomou caminhos que ele não precisava tomar. Porque ele não entendeu o propósito que Deus tinha com ele. Mas como Deus é um Deus de misericórdia, e Lamentações vai dizer isso, que ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas, a vida de Jacó não foi diferente. A misericórdia de Deus se renovou sobre a vida dele. Agora, eu costumo sempre dizer isso, existem marcas na nossa vida que nós não precisaríamos ter, e que tem gente que tem um desejo de ter. Infelizmente, existem marcas em nós que nós não precisávamos ter se tivéssemos entendido o propósito de Deus. Se nós entendêssemos o propósito de Deus, eu não precisava dormir em uma pedra com a cabeça no travesseiro. Se eu entendesse o propósito de Deus, eu não precisava fugir. Se eu entendesse o propósito de Deus, eu não precisava dar uma ajudinha para Deus naquilo que Ele tem para fazer na minha vida. Se eu entendesse o propósito de Deus, eu não precisava ficar 1 ano e meio fora da igreja como eu fiquei, para entender que Deus tem um propósito na minha vida. E existem situações dentro de mim que até hoje precisam ser resolvidas. Esses dias a Ed falava isso. Ela falou, Dan, outro dia eu conversei com uma pessoa, eu falei, você não tem ideia das marcas que eu tenho. Você não tem ideia das situações, dos traumas que eu tenho aqui dentro, que eu tenho que brigar todos os dias com esses traumas, com essas situações que eu passei na minha vida que eu não precisava passar. E eu acho que todo mundo tem, ninguém é isento disso. Existem traumas dentro de nós que nós precisamos passar tudo isso. Por quê? Porque não entendemos o propósito de Deus. Olha, o propósito vai se cumprir sobre a minha vida? Sim ou não? Vai! Agora, eu não precisava passar por algumas coisas que eu passo. Eu não tinha necessidade de passar por algumas situações que eu não precisava dormir em uma cama com uma pedra de travesseiro. Agora, se for assim para você entender, é assim que vai acontecer. Se for assim para mim entender, é assim que vai entender, que eu vou entender. Porque a partir daí, olha o que acontece. Abre para mim o 13 aí, Mati, por favor. Já pensa aí, menina, que você vai cantar, que eu já estou terminando mesmo. Então ele vai lá, deita, ele vê uma escada, a escada vinha da terra até o topo do céu. E aí o que acontece? Acima dela, em pé, estava o Senhor. Ele deitado, com a cabeça numa pedra, ele consegue ver o Senhor. Deus não precisa fazer isso comigo, com você, para poder a gente ver o Senhor. A gente tem uma oportunidade de hoje aqui, ó, de entender o propósito de Deus hoje. Mas a Bíblia diz que ele tem que estar fugido no deserto, passando frio, e a gente sabe que no deserto é assim, né? Calor, Tiago, de dia, e à noite, gelo. Eu que imagino o frio que aquele homem passou, Almir. Pensa. Você pensa que a viagem dele, ele parou e achou um hotel no Airbnb, aí pegou 2 diárias, vou passar uma diária aqui. E aí amanhã eu continuo minha caminhada. Não, meu filho, deixa eu esconder aqui, que o negócio está apertando, o frio está pegando, eu vou ficar escondidinho porque tem animal. Gente, eu penso em tudo isso. Os animais da noite, o frio. E esse homem, ele vai lá dormir. Aí a Bíblia diz que o quê? Naquele sonho, naquela visão que ele teve, aparece o quê? Deus lá em cima da escada. Onde Deus tem que levar esse homem para poder ele entender? Meu filho, eu tenho um propósito com você. A Bíblia diz assim: e o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. Então ele fala do pai, fala do avô, fala do pai, ele fala, darei a você a sua descendência,
a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Esse homem tem que passar por tudo isso para chegar e falar assim: eu vou dar essa terra para você. 14. Os descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias dessa terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Essa mesma promessa foi feita para Abraão lá atrás. O propósito já tinha sido lançado lá atrás. Ele não precisava sair fazendo ajudinha, ele não precisava sair querendo resolver as coisas com a própria força. O medo não podia ter imperado dentro dele, porque essa mesma proposta da quantidade de descendentes e das famílias que seriam abençoadas já tinha sido lançado lá para o seu avô, para Abraão. Deus já tinha falado com Abraão, a promessa estava sobre ele. 15. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. E o trarei de volta a esta terra, e não deixarei enquanto não fizer o que lhe... Pronto, olha o propósito de Deus aí. A misericórdia de Deus se renova sobre a vida daquele homem. Ele falou assim: você está indo, você está fugindo, você vai, mas eu não vou sair do seu lado. Eu vou estar com você e eu vou cumprir aquilo que eu te prometi na sua vida. 16. Quando Jacó acordou do sono, disse. Aí ele cai o quê? Em si. Fala: por que eu estou desse jeito? Por que eu estou fugindo? Jacó acordou do sono e disse: sem dúvida, o Senhor está neste, mas eu não. Está entendendo, Ademir? Que ele estava ali, não é porque ele era bonzinho, não, ele está cumprindo. Ele estava ali porque ele não sabia. Ele estava ali porque ele não entendeu o propósito de Deus. Você vai entender que Deus vai fazer o que tem que fazer na vida dele, mas ele diz: esse lugar, Deus está aqui, eu não sabia que Deus estava aqui. Quantas vezes a gente fica assim, ó, rodeia para um lado, rodeia para o outro, rodeia para o outro, procurando assim. E Deus falou: eu estou com você, meu filho, por que você está andando tanto? Ele falou: eu não sabia que Deus estava aqui. Porque ele não tinha entendido o propósito dele, de Deus na vida dele. Por isso que ele não sabia. Eu não sabia. 17. Com muito medo, ele disse: terrível é este lugar. Não há outro senão a casa. Esta é a porta do céu. O olho dele abre, a visão espiritual abre. Ele falou: por que eu estou brigando com meu irmão por alguma coisa? Por que eu estou fazendo isso? 18. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia lhe posto à cabeça, colocou em pé com coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E o 19 para a gente encerrar. E ele deu àquele lugar o nome de, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Para por aí, vamos fechar, vou até fechar minha Bíblia que eu estou encerrando. A gente poderia continuar, mas eu estou encerrando. Aquele homem tem que passar por tudo que ele tem que passar. Para lá no deserto, ele tem encontro com Deus e entender que Deus tinha algo na vida dele especial. Tudo isso porque ele não entendeu que existia um propósito na vida dele. Aí que eu falo. Isso aqui pode ser cenas dos próximos capítulos. A gente podia continuar. Você vai ver o tanto que ele sofre ainda. O tanto de problema que esse homem tem. Tanto de coisa. Porque toda ação gera uma reação. A misericórdia de Deus é sobre as nossas vidas, sim. Mas toda ação nossa vai gerar uma reação. Então por isso que é mais fácil você entender aquilo que Deus tem para você e cumprir aquilo que Deus tem falado com você, como a gente leu lá em Provérbios 11. Por isso que eu falei que aquele texto para mim poderia ser o texto base. Eu não precisava ter ido lá em Jesus, Lucas 2. Eu poderia ter ficado com Provérbios 11, que a Bíblia diz que a nação sem diretrizes, sem regras, ela vai à ruína. Se você não entender o propósito de Deus na sua vida, meu irmão, a gente vai rodar, gerar marca, gerar problema, trazer dificuldade, luta sobre as nossas vidas, e nós vamos lá na frente, só depois de muitas marcas, entender o que Deus tem para as nossas vidas. Porque foi isso que aconteceu na vida de Jacó.
Por que você acha que Jesus conseguiu cumprir todos os propósitos que ele tinha que cumprir? Tudo que aconteceu com Jesus, e tudo que Jesus passou, e Jesus cumpre cabalmente aquilo que ele tinha que cumprir. Por quê? Porque ele falou: o meu prazer aqui é obedecer meu Pai, é fazer aquilo que ele mandou. Eu tenho um propósito aqui nessa terra, foi com um propósito que eu nasci, e é para isso que eu estou aqui. Eu não vou colocar um pé fora daquilo que Deus tem para a minha vida. Você está entendendo o que Deus fez na vida de Jesus? É a mesma coisa que ele quer fazer na minha vida. Ele te trouxe com um propósito nessa terra. Jesus cumpre cabalmente aquilo que tinha que cumprir, e Deus exalta, e a Bíblia vai dizer isso, que não existia um outro nome acima dele, e toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar. Sabe por quê? Porque ele cumpriu cabalmente aquilo que ele tinha que fazer, porque existia um propósito na vida dele. E o que Deus está falando comigo, com você hoje, existe um propósito na sua vida. Só que a gente tem que sair daqui hoje e dizer: Deus, o que o Senhor tem para nós? Você pode ficar sobre os seus pés? Às vezes nós não conseguimos cumprir, nem responder: o que eu estou fazendo nessa igreja? Às vezes a gente não consegue responder, falar assim: o que eu estou fazendo no meio da minha família? Eu, até um certo tempo, eu falava isso, sabe, me sentia meio filho de chocadeira, sabe? Filho de chocadeira não tem mãe, né? Aí Deus falou: eu vou te dar um propósito, você não nasceu à toa não, está aqui hoje, está ali, ó, minha filha de 80 anos. Porque se não fosse para isso, eu não teria, acabou, meu filho, não tinha família não. Hoje eu falo: mãe, eu com a senhora comigo, e estamos juntos aí, qualquer ideia vier. Existe um propósito na nossa vida. Agora, quanto mais rápido a gente entender esse propósito, menos marcas nós vamos ter. E eu não sei o que você está fazendo aqui nessa cidade, eu não sei o que você está fazendo aí no meio da sua família, eu não sei o que você está fazendo nessa igreja, eu não sei qual é o propósito aí dentro de você, mas existe um propósito, não é à toa que você está aqui hoje. Não é à toa que você está aqui hoje. Deus te trouxe porque Ele está dizendo: eu estou trazendo em você, eu estou fazendo com que esse propósito cresça aí dentro de você. A partir de hoje, isso vai começar a ferver aí dentro. Eu disse: por que eu estou falando isso? Porque domingo, sexta-feira eu falava sobre isso. Gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, isso começa a virar peso, a gente tem que entender, porque a Bíblia diz lá em Pedro que os mandamentos do Senhor não são pesados para nós. Os mandamentos de Deus não são pesados para nós. Então, se tem algum peso, alguma coisa está errada. Porque Deus vai gerar em nós o desejo de cumprir esse propósito. Deus vai gerar em nós o desejo de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Ele vai gerar em nós para a gente cumprir aquilo que exatamente nós temos que fazer aqui nessa terra, nesse lugar. Então que hoje, nessa noite, você possa abrir teu coração e começar a falar com Deus: Jesus, me ajuda com que tudo isso que eu esteja passando, Pai, eu possa entender qual que é o teu propósito na minha vida. O que o Senhor tem? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer como pessoa? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Porque a gente, às vezes, nem isso a gente consegue responder. Deus, por que eu estou aqui? Por que a gente está aqui? Por que o Senhor me deixou vivo? Por que o Senhor não me levou lá atrás, quando eu tive uma situação, e o Senhor podia ter me tirado? É porque existe um propósito na minha vida e na tua vida. Agora cabe a mim, a você entender. E quanto mais rápido a gente entender, vai ser melhor para mim e para você. Quanto mais rápido nós entendermos, vai ser melhor para cada um de nós. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje refletindo. Agora, como que você faz isso? Relacionamento com Deus, meu irmão. Relacionamento com Deus. Você vai fazer isso com relacionamento com Deus. Você vai entender o que Deus tem exatamente com você quando você se aproximar de Deus. Porque enquanto você tentar resolver todos esses questionamentos que estão aí dentro com a tua força, quando você tenta resolver todos esses questionamentos fugindo, quando você tenta resolver todos esses seus questionamentos com medo, quando você tenta resolver todos esses questionamentos com frustração, por que eu não nasci em outra família? Quem já nos perguntou isso? Por que eu não nasci em outra família? Isso gera frustração dentro da gente. Nossa,
Sem diretrizes, a nação cai. Se você não entender o propósito de Deus, a gente não vai conseguir dar 2 passos. Ou a gente pode até dar, mas vai gerar um monte de merda. A Bíblia continua dizendo: o que salva, o que a salva é ter muitos conselheiros. Ele está falando de uma cidade, mas eu posso falar do meu nome aqui. O Danilo sem diretrizes, o Danilo sem lei, o Danilo sem buscar o relacionamento de Deus vai ser destruído. Agora, eu só vou conseguir caminhar nessa vida se eu buscar os conselhos. E esse conselho vem da onde? Da palavra. Esse conselho vem daquele que me fez e te fez, e conhece e me conhece. Como a própria Bíblia diz lá em Lucas, que a gente abriu, que Deus, que Jesus, Ele ia mudar e esquadrinhar o coração dessas pessoas. E Ele está esquadrinhando o meu e o seu coração hoje. Ele ia fazer algo. Pessoas que olham para mim, para você, e dizem: isso não vai dar nada. Aí Jesus falou: não, eu tenho algo de especial na vida dessas pessoas. Sabe aquela família que às vezes olha para a gente: isso daí é a ovelha negra da família. Jesus morreu foi por você, irmãos. E é isso que você tem que fazer hoje: levantar a tua cabeça e dizer: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir os teus propósitos. Agora você só vai entender isso se você tiver relacionamento com Deus, com Jesus, seja através da oração, através da palavra, se envolvendo na obra, fazendo aquilo que Deus te chamou de melhor. Às vezes existem algumas pessoas que elas foram chamadas para cumprimentar outras e dar um abraço e dizer assim: oh, Jesus te ama. Algumas pessoas que elas foram chamadas para organizar tudo, para deixar tudo pronto e bonitinho. Existem algumas pessoas que elas foram chamadas para estar aqui em cima se empregando. Existem pessoas que foram chamadas para sair daqui e passar as fronteiras. Agora, existem pessoas que foram chamadas para pregar para o vizinho. E é disso que eu estou falando hoje. Vá buscar o propósito de Deus na tua vida. O que Deus tem para você? Qual que é a vontade de Deus para você? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, que nós não venhamos sair daqui para ficar dando voltas, para tentar ajudar, ou para que a gente tente, Deus, resolver com as nossas forças. Não. Mas que a gente saia daqui, Deus, para cumprir o teu propósito. Jesus, que o teu propósito que tem estabelecido nas nossas vidas, esse seja o alvo a partir de hoje. Que nós saímos daqui, Deus, para cumprir o teu propósito, a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus, nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda, Pai, nesse passo a passo que nós vamos dar a partir de hoje. Pai, fala conosco através da palavra, da oração. Fala conosco, Pai, através do trabalho, através, Pai, da onde a gente colocar as mãos nessa obra chamada vida, nesse mover, nesse caminhar que a gente tem todos os dias. Em nome de Jesus, coloca as pessoas certas do meu lado, coloca as pessoas certas dos nossos lados, para a gente falar do teu amor, para a gente falar da tua obra. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixa, Pai, em nome de Jesus, se afastarmos da tua vontade, dos teus propósitos. É isso que nós pedimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, abençoa a vida das pessoas que estão nos assistindo. Abençoa que eles vivam um propósito. Eles estão hoje assistindo esse culto porque há um propósito na vida deles. E que eles saiam daqui, Pai, diferentes. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida você que me assiste. E você que está aqui.